I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do oitavo ano, eu sou o professor Max Emiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos nos ater apenas aos exercícios, tá? Esse assunto sobre o conectivo ele foi dado na rotina número 30, então se você não lembra da rotina número 30, é bom dar uma revisada antes de ingressar na nossa aula de hoje, tá bom? Então fica ligadinho que a gente vai resolver os exercícios da rotina 31, ok? Antes de mais nada, só lembrando um pouquinho sobre essa expressão conectivos, são as palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. A conjunção coordenativa aditiva aí, além de expressar essa ideia de adição, né, soma, acréscimo, ela pode expressar a ideia adversativa ou de oposição quando equivale a mais. Na língua portuguesa, nós temos algumas palavras que elas só têm valor no campo gramatical, né? Se eu disser, por exemplo, a palavra árvore, você vai conseguir imaginar o que é uma árvore, né? Você vai imaginar aí uma mangueira, pode imaginar uma jabuticabeira. Porém, tem algumas palavras que elas só têm função, elas só têm valor no campo gramatical, que é no caso do i. O i ele vai trazer uma ideia de adição, como também ele pode trazer, em certas situações, uma ideia adversativa, uma ideia de oposição. Quando isso ocorrer, a gente vai conseguir trocar o i pelo mais perfeitamente e não vai ter alteração de sentido, ok? Então, baseado nisso, a gente vai resolver a atividade de hoje. Observe o emprego da conjunção i nos períodos. Essa ideia de adição que o i pode trazer é de uma informação adicional, uma informação a mais. Enquanto, quando ele está com sentido de mais, dá uma ideia de porém, de todavia, é uma conjunção adversativa. Então ele está querendo saber nessa primeira questão quais são as relações de sentido que essa conjunção ela está estabelecendo em cada uma dessas frases. Então vamos analisar uma a uma. Lana é apaixonada por Paulo e vai ficar com ele para sempre, né? Se você substituir aí pelo mais, você vai observar que não tem sentido, né? Aí são duas informações aí que estão coordenadas entre si e estão dando ideia de adição. A primeira informação, Lana é apaixonada por Paulo. A segunda, vai ficar com ele para sempre. Então aí nós temos uma ideia de adição. Temos a segunda ideia, vai ficar com ele para sempre, se soma à ideia da primeira e não enfrenta, ok? Segunda, aqui nós temos a adição, né, que eu falei. Deixa eu colocar aqui com minha canetinha. Ok. Só o AD, a gente lembrar depois. Lana é apaixonada por Paulo e vai se casar com Tiago. Né? Lana é apaixonada por Paulo, mas vai se casar com Tiago. Olha como também funciona, né? Aí nós temos uma ideia de oposição, né? Ela é apaixonada por uma pessoa, mas, né? Essa segunda ideia está enfrentando a primeira, mas vai se casar com o Tiago. Então aí nós temos uma ideia de oposição. Oposição. Opa! Arrumou as balas e saiu porta fora. Certo? Se nós substituirmos por mais, né, arrumou as malas, mas saiu porta fora, vocês vão observar que não faz sentido, né? O i se adequa bem melhor à situação comunicativa. Então, esse arrumou as malas é a primeira ação, saiu porta fora é a segunda ação, né? Um conjunto de ações que são realizadas ali em sequência. Então, aqui saiu porta fora essa segunda oração, ela só está adicionando essa ideia à primeira oração. Então, aqui nós temos novamente de adição. Então, vamos ver como é que fica? Adição, oposição, adição. Parece que só essa questão bem aqui contempla a nossa resposta, né? Isso mesmo. Marque a assertiva em que a conjunção i tem valor adversativo, onde ela pode ser substituída pelo mas, né? Choveu durante a noite e não podemos sair. Então aqui nós temos também essa ideia de adição. Não podemos sair, se adiciona a ideia de chover durante a noite. Ela não enfrenta. Se não há enfrentamento, nós não temos esse valor adversativo, esse valor de oposição. Cheguei, vi e venci. Aqui novamente nós temos três
3 verbos que se relacionam em sequência, né? E um está adicionando uma ideia ao outro. Então, temos uma ideia aqui de adição e adição aqui. Deitei-me exausto no chão. O que você espera quando uma pessoa deita exausta no chão? Que ela durma, né? Mas o que ele fala? Não consegui dormir. Então, há um enfrentamento a essa primeira ideia. Se alguém deita exausto no chão, espera-se que ela durma e não que ela não consiga dormir. Então, aqui o I, ele tem valor de mais. Mas não consegui dormir, certo? Mariana é rica e trabalha muito, né? Então, nós temos duas ideias em que a segunda está somente adicionando à primeira. Assinale a alternativa incorreta quanto à relação de sentido estabelecida pela conjunção I, destacada abaixo, né? Quer saber se a classificação que foi feita entre parênteses está correta. Ele é inteligente e estuda muito. Aí o I está classificado com sentido de adição. Está corretíssima, mas ele quer a incorreta, né? Então não é essa que nós queremos. Comi todo o lanche e não estou satisfeito. Sentido de oposição? Sim. Por quê? Porque se comeu todo o lanche, a ideia é o quê? Que esteja satisfeita. Mas se não está satisfeita, eu tenho aí um enfrentamento a essa ideia principal. Então poderia substituir pelo mais perfeitamente. Então, está com sentido de oposição. Letra C. A sua pesquisa é clara e objetiva. Sentido de adição? Sentido de adição também, né? A sua pesquisa é clara, a sua pesquisa é objetiva. Então, essas ideias estão aí somadas, né? Por último, comi e fiquei satisfeita. Sentido de oposição? Não. Sentido de adição, né? A ideia de ficar satisfeita, ela complementar essa ideia de comer. Então, aí está com sentido de adição e não de oposição. Não há um enfrentamento. Agora, se fosse comi e não fiquei satisfeita, sim, seria uma ideia de oposição. Mas como comi e fiquei satisfeita, está apenas adicionando. Letra D, que é a incorreta. Nossa aula novamente foi curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Semana que vem nós temos rotina aí de revisão. Então estudem que o fim do ano está se aproximando e é preciso que você estude ainda mais. Intensifique os seus estudos, tá bem? Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!